Então, vamos iniciar na ordem. INTJ, filósofo estrutural. Então esse material vai ser colocado lá no grupo para vocês, depois vocês podem ler com mais calma. Então, relembrando, ele projeta sistemas e modelos do mundo humano em macro escala. Aqui estão as 4 funções que nós discutimos, funções cognitivas que definem a personalidade da pessoa. Então tem o NI dominante, que é a intuição introvertida, foco em padrões abstratos, significado e possibilidades futuras. A função secundária, foco em soluções de problemas gerais, de forma objetiva, impessoal e eficiente. Então essas 2 funções, lembra que nós já falamos sobre elas, são as funções que definem o seu dom, a sua maior habilidade. E aí você tem a função terciária. O que significa essa função terciária, que no caso do INTJ, o filósofo estrutural, é o FI, foco em valores, integridade e autenticidade pessoal. A função terciária, presta atenção para depois você fazer a associação com a sua. Ela é aquela função que vai ser desenvolvida na maturidade, geralmente depois dos 40 anos. E ela também serve como uma função terapêutica, para trazer equilíbrio para a pessoa mais adiante na vida. Então ela não é desenvolvida nos seus primeiros 40 anos de vida aproximadamente. Ela vai aparecer na segunda parte da sua vida. Então as 2 primeiras são desenvolvidas, as que são mais desenvolvidas, o seu dom, o que aparece mais, o que você usa mais. A terceira desenvolve na segunda parte da vida, na maturidade, e é a função mais terapêutica que você encontra o equilíbrio. E a última, aí sim é a função inferior, que também é chamada de sombra. É o que vai revelar as suas limitações. E mais uma coisa, não só as suas limitações. Vamos entender aqui um pouquinho melhor o que é essa sombra. Essa sombra é a função mais inconsciente de todas. É a menos desenvolvida, que muitos autores chamam de criança. É como se fosse uma criança. É a menos desenvolvida, só que ela, sendo inconsciente, é a mais instintual, é a mais animal. E isso significa uma coisa que você vai perceber ao longo da sua vida depois que você ler a sua função. Nos momentos de crise, de surto, todos nós temos momentos de surto. Pode ser um surto curto ou pode ser um surto mais longo. No momento do surto, a função inferior vai te dominar. Porque ela é a inconsciente, ela é a mais instintual e ela vai assumir o controle. E é isso que vai causar destruição. Além disso, a função inferior, ela, no momento de surto, ela surge, ela emerge. Nos momentos que você não está em surto, ela fica reprimida, você reprime essa função. E ela se manifesta, mesmo no momento fora de surto, sabe como? Como rejeição das pessoas que têm essa função inferior como superior nas suas vidas. Ou seja, aqui no meu caso, no momento que eu sou função inferior, o que é? Foco no presente concreto e sensorial. Essa é a minha função inferior. Isso vai ser uma limitação na minha vida. No momento de surto, isso vai tomar conta. Eu já vou explicar em mais detalhes como no meu caso e depois no de vocês. E nos momentos em que eu não estou em surto, isso vai se manifestar como rejeição de pessoas que têm o SE dominante. Pessoas que têm essa função dominante. Por quê? Porque quando em mim essa função é infantil, em mim essa função é distorcida. E o que eu faço? E eu reprimo isso porque ela é infantil e distorcida. Quando eu tenho contato com uma pessoa que tem essa função superior, eu projeto a minha função, que é igual, na pessoa, só que de forma distorcida e infantil. O que essa função é em mim, eu projeto na pessoa. Isso é uma maneira de compensação. De dar vazão para essa repressão que eu faço em mim mesmo. E aí, essa rejeição geralmente é visceral. Eu não me relaciono, não quero me relacionar com pessoas que têm a mesma função que eu tenho inferior, mas ela tem dominante. Eu me enxergo o que eu não gosto em mim, nela. E aí eu respondo a pergunta que o André fez, eu acho, no primeiro ou no segundo dia, o André fez uma pergunta. Quando eu falei assim, a gente rejeita o que não é igual a nós. O André fez uma pergunta. A gente não rejeita o que é igual a nós, o que é um espelho? E agora está a resposta. Nós rejeitamos os dois. Nós rejeitamos o que é diferente de nós, porque quem tem a função inferior superior é o oposto de mim. Então eu rejeito porque é o oposto. Mas eu rejeito por quê? Porque aquilo que tem nele tem em mim. E eu rejeito em mim. Primeiro. Porque eu rejeito em mim, eu vou rejeitar a pessoa. Aí você entende, começa a entender o texto bíblico sobre amar o próximo. Você não ama o próximo. Se você não ama a si mesmo, você não aceita o diferente, o outro diferente, porque você não aceita aquilo em você mesmo.
Você não consegue aceitar os outros se você não olhar no espelho, ver a sua limitação e aceitar a sua limitação. Esse é o primeiro passo para você começar a aceitar o outro. Então, no meu caso, o que essa função inferior, foco no presente, concreto e sensorial, que seria a sombra, gera? Aqui está a limitação que ela vai gerar. Dificuldade para estar aqui e no agora imediato e concreto. Vai gerar dificuldade de improvisação. Vocês podem achar que eu tenho facilidade de improvisação, né? Mas é que vocês não sabem tudo que eu tive que trabalhar para conseguir chegar nesse ponto. Mas predomina em mim a dificuldade de improvisação. E negligência com a saúde, descansos e sinais físicos imediatos. Porque saúde, descanso, sinais físicos está relacionado com o presente, concreto e sensorial, aqui e agora. O que está acontecendo em mim aqui e agora. Então, isso vai se refletir na minha saúde. E eu já dei o testemunho aqui para os irmãos, né, alguns meses atrás aí a respeito disso. E quem me conhece já sabe dos problemas que eu carrego há muito tempo relacionados à saúde, que tem tudo a ver com o tipo, a função inferior, a limitação. Isso não é na crise. Isso não é no surto. No surto, o que vai acontecer? Sobrecarga sensorial, imediatismo exagerado e impulsivo sem pensar nas consequências, que é exatamente o contrário do que eu faria por causa da minha função superior. Indulgência sensorial e busca por estímulos sensoriais externos. Indulgência sensorial, busca por prazer imediato. Seja comida, seja distrações. E eu contei um testemunho, não sei se foi para esse grupo aqui, enfim, mas que isso aqui é tão real na sua vida, essa função inferior operando, que eu disse que um tempo atrás, na crise, no surto, eu costumava ter vontade de usar drogas. E eu pensava, mas eu nunca usei drogas na minha vida. Mas eu tinha vontade de usar drogas, de querer sair, achar alguma coisa e usar. Antes de eu saber disso. E aí você imagina a perplexidade e a surpresa quando eu fui estudar mais a fundo tudo isso, e eu vi exatamente que esse tipo, uma das consequências da crise é indulgência sensorial, busca por estímulos externos, inclusive drogas, sexo, sei lá, comida. Então talvez algum dia vocês me encontrem na calçada, por aí, já sabem que eu entrei em surto. Me ajudem, por favor. Isso é sério, gente. Porque isso acontecia mesmo. Próximo. O artífice prático tem aqui, a dor está aqui? Tá, né? Função superior, foco na solução de problemas específicos de forma impessoal, crítica e precisa. Função secundária, foco no presente concreto e sensorial. Função terciária, aquela que se desenvolve mais na maturidade. Foco em padrões abstratos, significados e possibilidades futuras. E a função inferior é o FE, que é foco em ajudar pessoas, empatia basicamente, e manter a harmonia social. Essa é a função inferior. Então, que limitações isso vai trazer? Se a tipagem estiver correta, né? Espero que esteja. Dificuldade para captar sutilezas emocionais, que é exatamente a questão da empatia ali inferior. Lidar e se comunicar com pessoas muito sensíveis, porque também tem aqui inferior à harmonia social, foco empático. Expressar afeto, também dificuldade em expressar afeto ou se ajustar a demandas emocionais alheias. Essas são as limitações naturais. Veja, quando a gente está falando aqui de limitações da função inferior, tem muitas outras, de outras funções também, que não são desenvolvidas muito bem ao longo da vida. A função inferior, você nunca vai superar. Nunca vai superar. Você pode integrar, que é o que a gente vai falar domingo que vem. E aí a gente vai explicar o que significa exatamente isso. Superar você não vai. Por quê? Porque isso é a limitação natural de você ser TI superior. Foco na solução de problemas específicos de forma impessoal, crítica e precisa. Esse TI muitas vezes é atribuído à pessoa mais crítica. Ela tem um senso crítico mais apurado. Então, naturalmente, ela vai ter inferior o foco em ajudar pessoas, manter a harmonia social, dificuldade de captar sutileza, assim por diante. Lidar com pessoas mais sensíveis e assim por diante. Tem uma comunicação mais direta, mais dura, as pessoas se ofendem facilmente, sendo que a pessoa, na verdade, não está agindo de forma desconforme ao seu tipo. Em surto. Em surto, o que acontece é que essa função inferior, ela assume o controle, só que de forma desordenada, distorcida, defensiva e infantil. Ela não é como um FE dominante, um empático dominante. Ela vai assumir características do empático dominante, mas de maneira distorcida. Então ela vai ter uma hipersensibilidade emocional. De repente, ela se torna emocional ao extremo. Medo intenso de desaprovação, que é comum no FE dominante, mas aí vai ser um medo intenso. Perda da objetividade que ela tinha inicialmente.
dramaticidade exagerada e vai culminar no isolamento social. Então isso aqui é nos momentos de crise ou surto. A pessoa vai ser dominada pela função inferior dela. Próximo, o desbravador. Juarez, Ismael, Edmundo, pastor Rogério, hipoteticamente. Foco no presente concreto e sensorial. Então aquele SE, que era a minha inferior, aqui está superior. TI, foco na solução de problemas específicos de forma impessoal, crítica e precisa. Então tem um foco mais objetivo, impessoal e consegue resolver problemas específicos e de forma precisa. FE, foco em ajudar pessoas e manter a harmonia social. NI, foco em padrões abstratos, é a função inferior, foco em padrões abstratos, significados e possibilidades futuras. Então veja, na maturidade, esse tipo aqui com o FE, ele desenvolve mais a empatia. Não é na juventude, é na maturidade. Por isso que esses tipos acabam dando certo para pastores também, né? Porque pastores geralmente quando estão ali no auge da carreira, eles já estão na maturidade. Então eles têm essa característica de ajudar pessoas, harmonia social, empatia, né? Manter o equilíbrio entre as pessoas e assim por diante. Ele tem o TI, que é bom para aprender sistemas, seja uma habilidade técnica, seja também uma habilidade teórica, por exemplo, como a teologia, no caso de pastores. E o SE, ele é muito presente, interage no ambiente com facilidade, é adaptável, é improvisador. Então esse é o SE dominante, quem tem o SE dominante. Né? Então eu reparo às vezes ali que o Ismael, ele gosta de improvisar ali no baixo, né? Ele chega ali, começa a brincar ali, e aí o que a improvisação levar ele vai fazendo. Então é bem pertinente aqui a esse SE dominante. E aí a inferior vai gerar o quê? Ter essa função inferior. Vai gerar limitações, pouca projeção futura. Essa é uma das características do NI dominante, ele projeta para o futuro, não vai ter muito. Dificuldade com sínteses complexas, que é exatamente aqui os padrões abstratos da função NI inferior. Visão limitada de consequências, porque para você projetar consequências, você tem que projetar para o futuro. Então, se você não projeta para o futuro, você vai ter dificuldade de ter essa visão das consequências de atos, de encaminhamentos. Pouco interesse pela reflexão profunda. Né? Então, para esses tipos aqui, né, eu falando aqui é meio chato, resumindo. Então, aqui são as limitações naturais. Né? Então, isso aqui é em períodos que ele está normal. Agora, no surto. Em crise. Em crise, a NI vai dominar padrões abstratos, possibilidades futuras. Então, ele vai ter uma preocupação súbita e obsessiva com o futuro. Por exemplo, como é distorcida essa tomada da função inferior, ele vai ter pensamentos catastróficos. Ele pensa no futuro, mas pensa em cenários negativos, catastróficos. Ansiedade, porque claro, se começar a pensar no futuro de maneira assim catastrófica, negativa, você vai ter ansiedade. Visões conspiratórias, vai ficar com medo de conspirações e todo tipo de coisa. Pensamento paranoico, né, que é ligado a essas conspirações, tudo isso está ligado à projeção futura. Medo de perda de controle. E por fim, o isolamento social, que é incomum para esse tipo, porque ele é bem ativo socialmente, a função dominante dele está presente, mas ele vai ser tomado por essas preocupações, pensamentos, visões futuras, medo intenso e ansiedade. Então essas são as características da pessoa em crise, no surto. Então, que lição? 20, vamos tentar acelerar um pouco. Depois eu vou mandar, vocês estudam bem, com bastante calma, cada uma das situações aí que eu estou colocando aqui para vocês. E STJ, Guardião da Estabilidade. Priscila Sena, Tiago, Guilherme, Davi, Marli, Carlos, Marcelo, Gil. Função dominante, foco no presente, foco no já estabelecido, funcional, seguro e estável. Esse é o tipo que ele gosta de estabilidade. Foco dele está na estabilidade. Rotinas bem definidas, isso para ele é que é seguro, é estável, ele se sente bem, se sente confortável. TE, secundário, foco na solução de problemas gerais de forma objetiva, impessoal e eficiente. Então, eu brinco lá em casa com a Priscila que a maioria das professoras de educação infantil tal são tipo F, né? A Priscila é uma das... É mais raro mulheres, né? Você vê que tem menos mulheres ali do que homens. Mulheres do tipo T. Então ela não tem muito essa questão afetiva ali com as crianças, né? É chamada de general na escola por alguma razão. Mas por quê? Porque ela foca na solução do problema de forma objetiva, impessoal e eficiente. Aí eu brinco com ela, as crianças são números para ela. Ela não fala isso para as crianças, mas no meu caso também sou T, eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, para mim vocês são números. Só números. Quem não estiver satisfeito, pega suas coisas e vai embora. Eles ficam tudo de olho arregalado assim. Por quê? Porque eu foco na resolução de problemas objetivo e impessoal. FI, foco nos valores, integridade e autenticidade pessoal. Isso na maturidade. Então essa parte de autenticidade, de valores, é desenvolvida na maturidade. Não é desenvolvida cedo para esse tipo. E por último, foco NE é foco no novo. Múltiplas alternativas e possibilidades. Então, nesse caso, essa pessoa tem a limitação relacionada ao que é novo, que é o contrário de rotina, que é o contrário de conhecido, de estável e assim por diante. Vai gerar que tipo de limitação? Dificuldade com o imprevisível.
A pessoa desse tipo não gosta do que é imprevisível, ele gosta do previsível e estável. Esse é o estado confortável dessa pessoa. Assumir riscos, isso é muito difícil para esse tipo, assumir riscos. Mudanças de rotina, também deixa ele irritadiço, fora do prumo. Dificuldade com inovação, explorar outras possibilidades, porque ele prefere o conhecido. Ele não gosta que mude como as coisas funcionam, ele gosta daquilo que ele já sabe como é que é, ele conhece, e ele gosta que continue desse jeito, porque ele se sente seguro, se sente estável, confortável e assim por diante. Zona de conforto. Zona de conforto, exatamente. Tá, agora, quando ele está em crise, quando ele está no surto, o que acontece? Vamos ver. A NE aqui vai dominar, ó, foco no novo, múltiplas possibilidades alternativas é a função inferior, vai tomar conta dele. Então ele vai ter caos mental, porque o que o NE dominante tem de exploração de ideias fácil, ele consegue aplicar, isso não toma conta da cabeça dele e deixa ele fora da estabilidade. No caso do ISTJ, vai ser caos mental, essa propagação de ideias. Pensamentos catastróficos também, porque o NE também pensa em múltiplas alternativas. Então ele vai começar a pensar assim, tá, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Então ele começa a ter vários tipos de pensamento, de possibilidades, que não é comum dele. E essas possibilidades, como são distorcidas, geralmente puxa para o lado catastrófico. E se meu marido morrer? O que eu vou fazer? E se o carro parar? Pô, mas o carro tem um motivo para parar? Mas a pessoa começa a pensar em surto, ela começa a pensar isso em cadeia. Isso vai gerar, claro, ansiedade, vai gerar indecisão extrema, porque a pessoa ela vai começar a pensar em tantas possibilidades, ela não consegue decidir. O NE dominante ele consegue, é o natural dele. Ele pensa em muitas possibilidades e vê qual é mais provável, escolhe uma e segue o caminho. Quando é o ISTJ em surto, ele vai pensar em um monte de possibilidades e vai ficar perdido no meio delas sem saber o que escolher. Indecisão extrema. Sensação de perda de controle, atos impulsivos, ele não é impulsivo, porque ele é focado no funcional, no estável, no seguro, ele não é impulsivo, mas ele vai ter atos de impulsividade. Desregulação das suas próprias rotinas, interpretação distorcida das intenções dos outros, porque a intenção das outras pessoas não é algo concreto, é algo que está no nível das possibilidades. Aí ela vai ter um monte de possibilidades ali sobre a intenção das pessoas, a função é infantil, não é desenvolvida, e aí a pessoa vai errar com certeza no diagnóstico da intenção das outras pessoas. Então isso é o ISTJ em crise, no surto. Vamos lá que eu acho que dá para terminar. Não são todos, né? Só aqueles que fizeram o teste. Aqui tem a Elisete e o Motim, que seria o ESFJ. Cultivam a harmonia de comunidades com apoio prático. Ajudam na organização de comunidades. Então é um tipo bem comunitário, que gosta de ajudar de forma prática. Então aqui, por quê? Porque ele tem a FE, sentimento extrovertido dominante, que é o foco em ajudar pessoas a manter a harmonia social. Ele não gosta de criar desarmonia. Ele vai fugir a todo custo de deixar as pessoas desconfortáveis. Esse é o padrão de comportamento dele, porque ele tem essa função dominante. SI, ele gosta do estabelecido, funcional, seguro e estável. Ele gosta de estabilidade, ele gosta da sua rotina, ele não gosta de ficar mudando toda hora, coisas novas, ele também tem essa função. As duas dominantes. Agora, terciária. Na maturidade, ele vai desenvolver o NE, que é o foco no novo, múltiplas alternativas e possibilidades. Ele vai começar a ficar com a cabeça mais aberta na maturidade. No início, ele é mais focado na rotina, é mais rígido. Na maturidade, ele começa a ficar com a cabeça mais aberta, começa a buscar coisas mais criativas, arte, que está relacionado com o NE também. E essas atividades vão ser terapêuticas para ele. E inferior, TI, foco na solução de problemas específicos de forma impessoal, crítica e precisa. Essa é a limitação, função inferior. Foco na solução de problemas específicos de forma impessoal, porque isso é o oposto dele, que ele é pessoal, crítica e precisa. O que isso vai gerar de limitações? Tá ali. Impaciência com análises detalhadas muito minuciosas. Dificuldade de argumentar de forma sistemática. Uma coisa comum desse tipo, ele salta rapidamente para conclusões, né? Ele, como ele vai explicar alguma coisa, ele já salta para a conclusão logo e fica meio no ar. As pessoas não entendem direito o encadeamento lógico. Dificuldade com análise crítica dependendo mais de autoridades externas. Eles gostam mais de ter a pessoa que eles confiam e aí eles adotam aquela posição do que ele ficar lá com análise crítica para chegar numa conclusão sobre aquela situação. Então eles escolhem as pessoas que eles confiam e aí adotam aquela opinião. Então essas são as limitações naturais desse tipo que é focado mais no pessoal, em ajudar as pessoas a manter a harmonia social. Em surto, em crise, eles vão ser dominados por essa função inferior, que é exatamente uma função crítica, precisa, impessoal. Então eles vão ser tomados por um criticismo excessivo e repentino, que é exatamente o oposto da função dominante dele. Não só para os outros, mas para si mesmo também. Então esse tipo tende muitas vezes à autocrítica excessiva. É muito duro às vezes com a crítica em relação a si mesmo. Excesso de análise, obsessão por detalhes de coerência absoluta.
Então, por exemplo, ele vai fazer uma apresentação no trabalho e aí, por causa do nervosismo, entra em crise e aí ele pode ser tomado por uma obsessão por detalhes, que tem que estar tudo perfeito, não pode ter nada errado. Então, isso aí é um pensamento já obsessivo, porque não é normal do tipo, mas quando ele está em crise. Perda da confiança intelectual nele mesmo e fechamento, isolamento. Ele é contrário ao fechamento, é uma pessoa bem sociável, que busca harmonia, mas aí ele vai perder a confiança intelectual e vai tender a se fechar emocionalmente. Então, esse é ali quem? Elisete, Motim, que estão aqui, momentos de crise. O guardião da harmonia. O guardião da harmonia cuidam, contribuem e cultivam a harmonia de comunidades nos mínimos detalhes. Atuam na microescala organizacional e social. Nadir, Vânia, Josi, Moniquelen, Santana, Filemon. Função dominante. Foco no já estabelecido, funcional, seguro e estável. É outro tipo, como o ISTJ, ele gosta de estabilidade, ele gosta das coisas naquela rotina que eles estão acostumados, no que já é conhecido e seguro. Função secundária. FE, foco em ajudar pessoas e manter a harmonia social. Então, por isso que esse tipo ele é muito comum em sociedade, em comunidades, porque essa combinação aqui faz uma comunidade, tá? Rotina, liturgia, as coisas seguras, estabelecidas e o foco em ajudar pessoas e manter a harmonia social. Oi? A Sam fazia isso, ela ajudava um pouco em cada um. Ah, sim, o personagem que esqueceu de mencionar, do Lost, a Sam, né? Exatamente. Na maturidade, ele vai desenvolver o TI, que é o foco na solução de problemas específicos, forma pessoal, crítica e precisa. Na maturidade. Então, o TI geralmente está relacionado à sistematização. Pode ser levado para o lado do conhecimento, do estudo, que é muito comum, esse tipo na maturidade, não na juventude, na maturidade. Foco no novo, a função inferior, foco no novo em múltiplas alternativas e possibilidades. Então, aqui interessante esse TI, porque esse tipo ele é avesso a criar desarmonia também. Ele é avesso, ele foge disso. Porém, na maturidade, ele tende a ficar mais crítico com o desenvolvimento do TI. Então ele pode ficar mais crítico na maturidade, é normal. E a função inferior vai gerar as seguintes limitações: dificuldade com o imprevisível em assumir riscos, mudanças de rotina, dificuldade com inovação, explorar outras possibilidades, porque ele prefere conhecido. Isso aqui é igual ao TF e STJ, ele é bem parecido. Por isso que ali o Carlos, por exemplo, ficou em dúvida entre o STJ e o SFJ, eles são bem parecidos, porque os dois têm a mesma função dominante e a mesma inferior. Então vai ter essas mesmas dificuldades, não vai mudar muita coisa. Então ele prefere a rotina, a organização, a ordem, do que o imprevisível e mudanças. E em crise vai gerar também aquelas características ali que nós já vimos: caos mental, pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, ansiedade, indecisão extrema, retração emocional, atos impulsivos, desregulação das suas rotinas, interpretação distorcida das intenções dos outros. Então isso aqui acontece nos momentos de crise. Ficou doente, por exemplo, está sob forte estresse no trabalho, ou cuidando de outras pessoas, entra no surto e começa os pensamentos, o caos mental, ansiedade, retração emocional, indecisão e por aí vai. Tá? Isolamento social também. Aqui. Eu não coloquei ali, mas tem isolamento também. Porque isso acontece com os tipos F, que são voltados mais para a empatia, em crise. Isolamento social. Eles não são, mas aí acaba se tornando. E fuga ali, não coloquei ali também. Fuga. Fuga física mesmo, tá? Sair correndo e sumir. Tá, vamos lá. O artista sensorial, Raquel, semeia sensações, sentimentos, valores por meio de obras concretas e influencia no nível concreto pré-verbal. Função inferior, superior, FI dominante, que é o foco em valores, integridade e autenticidade pessoal. Secundária, foco no presente concreto e sensorial. Então, por isso que eles dão muitas vezes bons artistas, porque eles têm essa questão da autenticidade junto com a parte sensorial, E aí a pessoa expressa a autenticidade através do concreto e sensorial. Na maturidade, vai desenvolver o NI, foco em padrões abstratos, significado e possibilidades futuras. Basicamente aqui, isso aqui, significado, possibilidades futuras, é desenvolver a reflexão, pensamentos mais abstratos, significado, possibilidades futuras é a reflexão. Nesse tipo, ele desenvolve a reflexão mais abstrata na maturidade, não é na fase jovem. E o TE, que é o inferior, foco na solução de problemas gerais de forma objetiva, impessoal e eficiente. Essa é a função inferior. Então, o que isso vai gerar? Eu vou ficar bem claro aqui que eu estou colocando exatamente o que está no manual. Eu não estou usando o meu conhecimento prévio sobre a Raquel, por exemplo, para colocar o que está ali. Aqui é o que está no manual. Vamos deixar claro. Dificuldade com organização e planejamento sistemático. Tarefas repetitivas. Dificuldade em definir prioridades e hierarquizar tarefas. Manter a produtividade constante. Também tem dificuldade de manter a produtividade constante. Dificuldades com ambientes exigentes, decisões objetivas. Tá? Então, esse tipo tem essa limitação que tem a ver com esse TE aqui inferior, que é exatamente aquele foco na execução eficiente. Tá?
Então, principalmente aqui, ó, tem dificuldades com ambientes muito exigentes, corporativos, por exemplo, que tem metas, prazos, exige decisões objetivas, vai ter essa limitação. Em surto, em crise, ele vai fazer exatamente a função do TE, que é impessoal, objetivo, eficiente, só que de forma distorcida e defensiva. Ou seja, críticas duras, cruéis, insensibilidade, frieza, autocrítica também grande, busca por resultados rápidos de forma atropelada, quer reorganizar a vida em um dia, por exemplo, né? Ficou 10 anos e daí em um dia quer organizar a vida inteira. Autoritarismo, pensamento dicotômico, é tudo ou nada. Tudo isso é o TE, que é a execução eficiente, só que de forma distorcida, que vai gerar essas características aí. O artista sensorial, ESFP. Vamos até o fim ou paro aqui? Eu fiz de propósito, porque sabia que era o artista... Eu só coloquei ele errado, né? Sensorial não é performático, artista performático ali, tá? Troquei, o nome eu não troquei ele. Alana Alexandra. Gera impacto emocional direto entre pessoas, fazendo nascer a comunhão genuína, influencia em nível experiencial pré-verbal. Então, SE, foco no presente concreto e imediato. Então, uma pessoa que geralmente está presente e tem presença. Secundário, foco em valores, integridade e autenticidade. Então, é por isso que gera essa pessoa tão carismática, porque é uma pessoa que tem autenticidade, está focada no presente concreto e sensorial, então ela vai expressar externamente essa autenticidade. Terciário, foco na solução de problemas gerais de forma objetiva, impessoal e eficiente. Ela começa a desenvolver isso na maturidade, tá? Não é natural no começo da vida. E inferior, foco em padrões abstratos, significado e possibilidades futuras. Então, na verdade, é igual do ISTJ, que nós já vimos. O que vai acontecer? Pouca projeção futura, né? Porque está no presente, vai projetar pouco futuro. Dificuldade com sínteses complexas, visão limitada de consequências, né? Porque também não projeta muito futuro, pouco interesse em reflexão profunda. Tá? Então, essas são as limitações naturais do tipo. Em crise, no surto, também é igual ao ISTJ, ó, preocupação súbita e obsessiva com o futuro. Pensamentos catastróficos, ansiedade, pensamento paranoico, preocupação obsessiva com a intenção de pessoas, isolamento social. Tá? Aqui vai ser comum o seguinte, com um artista performático. Ele vai ter ciclos de abertura e fechamento. Abre, se expõe, recebe o feedback negativo, fecha. Abre, se expõe, recebe o feedback negativo, se fecha. E por aí vai nesse. A vida é esse ciclo. Sobe e desce, sobe e desce. Tá? Sem integrar a função inferior, né? Que é por isso que tem que vir no domingo que vem. Oi? O performático, ele pode chegar ao extremo também do suicídio. Nesse fechamento, isolamento do extremo. Sim, porque o performático, ele acaba se expondo demais, né? E se expor demais, você pode mudar o ambiente, transformar as situações, gerar comunhão entre pessoas, só que todo mundo que se expõe demais vai receber feedback de haters. Principalmente se você é feliz, se você é alegre, se você é feliz, se você está de bem com a vida. Aí vai aparecer os haters, que vão ficar revoltados só porque você é feliz. E aí eles vão tender a te atacar, e aí você tem que ter o equilíbrio emocional desenvolvido para entender esse processo em você e nos outros, o que você gera nos outros. Do mesmo jeito que pessoas vão te amar, vai ter pessoas que vão te odiar. Tá? Então, o artista sensorial, o idealista, Robiran Eduardo, transforma sensações e sentimentos em metáforas, significado e ideias. Também é igual o artista, né, sensorial, tem o FI dominante, foco em valores, integridade e autenticidade pessoal. NE, secundário, que é foco no novo, em múltiplas alternativas e possibilidades. SI, foco terciário, foco no estabelecido, funcional e seguro e estável. Então isso aqui é desenvolvido na maturidade. Então é o que a gente costuma chamar de aterramento. Né? Com aqui ele está no mundo das ideias, aí na maturidade ele começa a aterrar, começa a fazer coisas mais sensoriais, funcionais e terapêuticas nesse sentido. TE, foco na solução de problemas gerais de forma objetiva, impessoal e eficiente. Então essa é a função inferior, que é igual também que nós já lemos. Então aqui as limitações são as mesmas do ESFP, que é o artista sensorial, né? Dificuldade com organização e planejamento sistemático, tarefas repetitivas, definir prioridades e hierarquizar tarefas, manter produtividade constante, dificuldades com ambientes exigentes, decisões objetivas. E vai gerar também o mesmo estado de crise do ISFP.
Críticas duras e cruéis, insensibilidade, frieza, autocrítica extrema, busca por resultados rápidos de forma atropelada, reorganizar a vida em um dia, autoritarismo, pensamento dicotômico, tudo ou nada. Tá? Então, esse aí é o caso do INFP, que é o idealista. Quem olha na cara angelical da criança não imagina. Né? E o último, o ativista, INFP, André. Deixa eu ficar depois. Não. Você está dando horário? Tá. Traduz ideal em mensagens eloquentes que influenciam e mobilizam. NE dominante, foco no novo, múltiplas alternativas e possibilidades. FI, foco, secundário, foco em valores, integridade e autenticidade pessoal. Então é isso aqui que vai gerar a pessoa que é um orador eloquente, porque tem autenticidade e tem ideias, que o NE é ideias com autenticidade. Vai gerar eloquência e para a parte artística também, dramaticidade. PE inferior, é terciário, foco na solução de problemas em gerais de forma objetiva, impessoal e eficiente. Então, isso aqui começa a desenvolver na maturidade, né? Começa a desenvolver as estratégias para resolver problemas, tal, né? De forma eficiente, mais impessoal. SI, foco no estabelecido, funcional, seguro e estável. Então, isso aqui é a parte inferior. Rotinas, por exemplo, estáveis. O que isso vai gerar na limitação? Dificuldade com rotinas e constâncias em compromissos e projetos. Né? Aqui também estou fazendo questão de enfatizar, estou seguindo estritamente o manual, né? Não estou me baseando no conhecimento prévio que eu já tenho. Dificuldade com rotinas, constância, compromissos e projetos. Dificuldade com cumprimento de regras. Dificuldade com organização e cronogramas rígidos. Memória seletiva. Dificuldade de aprender com o passado. Subestima riscos. Tudo isso aqui é o manual, tá? Por quê? Porque o SI é exatamente aquela pessoa da rotina, organizado, que não corre riscos, etc, etc. Então, a limitação dele vai ser exatamente o contrário de tudo isso. E em crise, ele vai ter um apego obsessivo ao passado. Porque o SI, ele é uma função que ele gosta de rotinas, do estável, porque ele tem um vínculo com o passado. Ele guarda essas informações no passado, o SI dominante, e aí ele cria as suas rotinas. Então, a Priscila, por exemplo, e os outros ISTJ podem se identificar. A Priscila, ela tem uma rotina que todos os dias ela revê os mesmos programas que ela via, sei lá, na adolescência, na infância, e é os mesmos programas. Chaves, que mais? Cris, todo mundo odeia Cris, A Grande Família. São coisas que ela viu há muitos anos atrás. Por que ela faz isso? Porque esses rituais têm a ver com o passado e traz segurança para ela, estabilidade emocional. Para ela, isso é normal, para os ISTJs. No caso do André, para ele, isso acontece de maneira distorcida. Então, vai gerar um apego obsessivo ao passado, no momento de crise, resistência extrema ao novo e às mudanças, ou seja, ele era focado no novo, mas de repente ele vira resistência ao novo e a mudanças, apego incomum e obsessivo a rotinas e rituais que remetem ao passado, e medo do novo. Então tudo aquilo que ele era, ele deixa de ser quando ele está em crise, porque é assumido. Alguns autores falam possuído, né, mas não gosto de usar essa palavra. Possuído pela função inferior, que tem essa relação com o passado, que é o SI e a segurança do passado. Sobre o passado, o apego obsessivo, muitas vezes eu guardo todas as minhas cartas que você viu, todas as coisas. No momento de crise, você recorre àquilo, você entra numa tristeza profunda. Porque você fica apegado ao passado e os momentos que te marcou, você fica ali revivendo aquilo. Exato. Depressão, né? E aí gera um ciclo nesse tipo, porque o SI, que vai gerar esse apego no passado, vai se juntar com FI, que é foco nos valores, integridade e autenticidade pessoal, que também se reflete em crenças, em sentimentos intensos. Esse tipo, que tem o FI dominante, tem sentimentos intensos. E aí, junto com o passado, é uma combinação que não vai ser muito interessante. Tá? Então, é possível superar essas limitações e essas crises? Mas para saber como, você tem que vir domingo que vem, que é o nosso último encontro. Então, Deus abençoe, bom almoço, desculpe aí pelo tempo avançado, até a próxima.